Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Erga suas mãos para o alto. Adore a Ele mais um pouco. Desfruta desse ambiente de unidade, de adoração em unidade. Diga para Ele o quanto que você o ama. Diga para Ele, comunique para Ele o quanto que você quer ouvir a voz dEle hoje à noite, através da palavra. Deixa o Senhor ouvir a expectativa do seu coração. Abra sua boca e libere algo em direção ao coração de Deus hoje à noite. Pai, nós te louvamos por essa noite. Decidimos fazer desse culto o melhor culto da nossa vida até hoje. Nos rendemos ao Senhor e que o Teu Espírito e a Tua Palavra tenha liberdade no nosso meio. Que o Teu Espírito e a Tua Palavra tenha liberdade dentro de nós. Tenha liberdade nesse ambiente. Que a Tua igreja possa provocar essa liberdade do Seu comunicar e do Seu agir. Nós te bendizemos e convidamos o Teu Espírito para estar à vontade entre nós. Vamos, irmãos, nós não vamos parar agora. Adore a Ele, adore a Ele. Ore no entendimento, ore em outras línguas, faça alguma coisa. Nós amamos a Tua palavra, Senhor. Nós amamos a Tua palavra. Nós amamos o Teu Espírito. Nós amamos a Tua igreja. Nós amamos esse ambiente de liberdade no Senhor. E clamamos ao Senhor dizendo: nos acende hoje à noite mais uma vez. Nos incendeia hoje à noite mais uma vez. Nós nos colocamos disponíveis, Pai, para corresponder com a Tua expectativa hoje à noite. Fale conosco que nós vamos Te ouvir. Fale conosco que nós vamos Te obedecer. No nome precioso de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Você pode se assentar um pouco. Que bênção. Glória a Deus. Que bênção, gente. Sucesso, hein? É a primeira vez que vocês estão tocando essa canção aqui hoje? É? Vocês não têm noção do quanto que vocês me abençoaram. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Obrigado, gente. Obrigado. Tudo bem com você? Que bênção, coisa boa. Eu estou muito feliz de poder estar de volta a essa igreja que eu tenho um carinho grande e creio mesmo numa aliança que o Senhor construiu no meu coração com o coração do seu pastor. E é sempre bom estar aqui. É sempre muito bom poder te servir com a palavra. E eu creio que hoje à noite nós vamos ter uma noite. Que tal se a gente fizer dessa noite uma noite profética? Eu vou tentar de novo. 3 pessoas se animaram, eu vou de novo. Que tal se nós fizermos dessa noite uma noite profética? Melhorou. Estamos vindo de um final de semana extraordinário com os homens. Cadê os homens? Eu vou de novo. Eu vou dar uma segunda chance. Agora, mais firme, pelo amor de Deus. Cadê os homens? Tivemos um tempo.
Tivemos um tempo bom, irmãos, nesse final de semana, e eu creio que o Senhor, Ele vai concluir aquilo que começamos no sábado pela manhã, sábado à noite. Hoje pela manhã liberamos algo também, e eu creio que nós vamos concluir essa nossa passagem aqui por Campina Grande hoje à noite, transmitindo algo precioso. Amém? Bem, nesse final de semana, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, muito forte, eu tenho certeza da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero dar sequência nela, hoje à noite, com você. Em 1 Reis, abra lá comigo a sua Bíblia, em 1 Reis, no capítulo de número 17, aleluia, 1 Reis 17, se puder abaixar para mim um pouquinho, eu não sei se é o meu retorno ou se é para o pessoal, porque a hora que eu começar a gritar. 1 Reis 17, o versículo é o de número 1, 1 Reis 17, o versículo de número 1, nós vamos perceber que um homem de Deus, chamado Elias, ele vai fechar os céus. É um formato de juízo sobre a nação de Israel. E por que isso acontece? Porque a nação de Israel estava adorando a outros deuses. Eles se perderam no ambiente da adoração. Eles se perderam no ambiente de culto que eles prestavam ao nosso Deus. Eles se desviaram. Eles perderam o caminho, eles mudaram a rota e o coração deles ficou completamente contaminado e influenciado por espíritos malignos e por influências de idolatria. Então Elias vai dizer algo: segundo a minha palavra, não choverá sobre a nação de Israel. E você conhece bem essa história e você sabe que por 3 anos e meio não chove sobre a nação de Israel. E quando isso acontece, irmãos, e quando fica um tempo grande assim, sem chuva, quando falta água, nós vamos perceber e vamos descobrir, e sabemos disso, que o gado, o campo, ele começa a secar, o gado começa a morrer, a falta começa a ganhar força, o caos é estabelecido e instalado. Quando falta água, doenças que não existiam começam a existir. Um caos generalizado por causa da falta de água. Quando nós vamos ler um pouco mais para frente o contexto, a partir do versículo 8, agora, ainda de 1 Reis 17, nós vamos perceber que Elias, ele vai ser enviado em direção a Sarepta, e tinha uma viúva lá. E a crise sobre aquele período era tão grande que essa viúva já não tinha mais o que comer. A farinha da panela ia acabar, ela tinha a última refeição para ela e para o filho. Então agora Elias chega, e aqui eu quero começar a conectar com o ambiente que nós vamos provocar hoje à noite no nosso coração. Eu vou repetir, vamos provocar um ambiente no seu coração hoje à noite. Porque Elias não vai concordar com a falta que estava sobre a vida daquela viúva. Elias não vai concordar com a murmuração, a reclamação ou o fato, era um fato estabelecido. E ele ainda vai além, ele vai provocar um princípio. Ele vai dizer, faz para mim primeiro. E agora, por causa de uma palavra liberada, aquela viúva decide considerar e obedecer uma palavra liberada, e quando ela faz primeiro para o profeta, agora ele vai dizer algo para ela: a farinha da sua panela não vai acabar enquanto não chover. Sabe, irmãos, eu creio que essa igreja, ela toca no que é profético, e ela se move no que é profético. Eu sei que vocês são apaixonados pela palavra e pelo Espírito,
apaixonados pelo mover do Espírito, apaixonados pelo ambiente da oração em outras línguas. Eu estou na igreja certa? Então levanta suas mãos, deixa eu já liberar sobre você a primeira inspiração. Não importa qual seja a crise do lado de fora, se você considera a palavra profética que sai desse púlpito, a farinha da tua panela não falta. No vizinho pode estar faltando, A, B ou C pode estar reclamando, mas no seu endereço não falta. Quando eu e você decidimos colocar como prioridade os princípios e não a necessidade, Deus ele vem em nosso endereço e provoca além do que as estatísticas estão dizendo, e provoca além do que os números estão dizendo. Eu declaro em nome de Jesus que nenhum de nós aqui que está exposto a essa mensagem vai se tornar refém de números ou de estatística. Então o ponto é, Elias parece que não valorizou a necessidade daquela mulher, mas valorizou o princípio. Eu vou repetir, ele valorizou o princípio. Uma vez que ela considerou a palavra liberada, uma vez que ela obedeceu aos comandos, agora ela teria provisão, não por causa da necessidade, do foco na necessidade, mas porque ela toca no princípio que foi liberado. Quando nós avançamos um pouco mais na leitura, agora já no capítulo de número 18, a Bíblia vai dizer, e você conhece bem o contexto, que Elias, ele vai ficar indignado contra a idolatria e contra o que estava acontecendo na nação de Israel. Então ele vai marcar um encontro, e ele vai reunir a nação de Israel, os 450 profetas de Baal, mais os profetas de Jezabel, todo mundo no mesmo lugar. E o versículo 30 de 1 Reis 18, 1 Reis 18, 30, 1 Reis 18, 30. Quando Elias chega naquele monte, a Bíblia vai nos dizer que a primeira coisa que ele observa é que o altar do Senhor estava em ruínas. O tipo de culto estava caótico, o tipo de culto estava perdido, destruído, outras versões diriam. Então Elias mais uma vez não vai considerar como obrigação primária a solução da água, porque quantos sabem que foi ele que fechou o céu e foi ele que abriu? Quantos sabem? Eu vou perguntar de novo. Quantos entenderam que a voz dele influenciava o céu? E Elias está avançando, e agora ele no monte, ele vê que a estrutura de culto estava caótica, o altar estava caído. Então ele naquele momento, ele vai dizer algo. Irmão, sabe o que me chama a atenção? É que Elias não pede chuva, Elias pede fogo. Não, você não entendeu, eu vou de novo. Imagina você o caos que estava naquele momento e naquele período. Imagina você o prejuízo que todo mundo estava tendo. Imagina você o quanto que não estava desesperador por causa de 3 anos e meio sem água. Quando Elias se depara com a estrutura de culto não oferecida a Deus, agora ele não vai ficar mais uma vez, diga mais uma vez, ele não coloca a necessidade como prioridade. Ele vai colocar como prioridade os princípios e os valores onde vão provocar o coração de Deus. Então, eu já libero sobre você uma outra inspiração. Vamos fazer um combinado? Reaja com movimentos proféticos. Quando eu disser tem inspiração, você já se arruma, você já se prepara. Algo de Deus está vindo em tua direção.
Elias vai reconstruir em primeiro lugar o altar, ele traz para perto, ele reúne 12 pedras, é o que o versículo 31, 32, 33 vai dizer. Ele vai estabelecer um caminho ao redor desse altar, ele traz para perto 12 pedras, que vão representar 12 colunas. Em seguida ele vai colocar lenha, e ele vai trazer um novilho para o sacrifício ao Senhor. E sabe o que ele diz? O Deus que responder por fogo, esse é o verdadeiro Deus. Então o pedido dele não foi de que água descesse, o pedido dele foi de que fogo descesse. Pastor Vinícius, onde que você quer chegar? Já cheguei. Tomara que você esteja preparado para ouvir isso. Deus não vai responder em primeiro lugar as necessidades que temos, mas o tipo de culto que nós estamos prestando a Ele. Acabou o culto, você está liberado, pode ir para casa. Aí eu vou de novo. Em primeiro lugar, Deus ele quer restaurar, reconstruir, ajustar o tipo de culto e a motivação do nosso coração que estamos nos relacionando com Ele. O como nos relacionamos com Deus, a maneira do quanto que estamos o adorando. Eu e você não viemos para esse lugar, para em primeiro lugar, para resolver as nossas necessidades. Viemos para esse lugar, para nos identificar com Ele. Porque se eu e você nos movermos no fervor do Espírito, Deus sempre responde por fogo. E se tiver fogo aí, tem chuva também. Sabe, irmãos, como que isso me chama a atenção, e isso alarmou meu coração, e nós trabalhamos sobre isso com os homens nesse final de semana, que quando nós éramos meninos e imaturos, nós buscávamos ao Senhor por causa das nossas necessidades. Nós orávamos a Deus por causa das nossas necessidades, mas eu e você já crescemos um pouco, e quando entramos por aquela porta, entramos para adorar a Ele, para estarmos envolvidos com a presença dEle, para desenvolver práticas espirituais nesse lugar. Porque quanto mais o nosso coração estiver ajustado no tipo de culto certo e com a motivação certa que prestamos a Ele, irmãos, Deus sempre respondeu por fogo. Deus respondeu por fogo a Moisés no monte, Deus respondeu com fogo a Salomão no sacrifício, Deus respondeu com fogo ao rei Acasias, Deus respondeu com fogo quando a igreja nasce em Pentecostes. Então eu e você não podemos nos acostumar com uma frequência morna ou fria, porque a temperatura de Deus está elevada. Quando Deus responde algo sobre a terra, Ele responde na temperatura dEle, e a temperatura dEle é fervorosa. Não é, irmãos, comum para um cristão nascido de novo, nova aliança, igreja, sangue de Cristo derramado, que agora tem a palavra revelada, viver uma vida cristã ociosa, fria, morna, cheia de altos e baixos. E se isso já aconteceu com você, ou está acontecendo hoje, eu quero declarar que isso acaba hoje na sua vida. Tem fé aí, irmãos? Então, Elias, ele vai levar para a construção desse tipo de culto, ele vai levar o altar reconstruído, as 12 pedras reunidas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele não vai se mover na bagunça. Eu perdi você agora.
Enquanto eu estava falando de fé, eu vou de novo. Ei, às vezes, irmãos, você precisa pegar isso aqui. O Senhor tratou sobre isso comigo. Tem coisas que nós estamos esperando para a próxima fase, mas Deus não vai se mover se ainda tiver bagunçado. É responsabilidade nossa organizar as coisas para que o próximo fogo de Deus desça sobre o nosso endereço. Então agora ele vai levar a lenha, as pedras estão organizadas, e agora ele vai levar a lenha, e por fim ele vai apresentar aquele novilho. Agora, me chama a atenção, você que já fez o rema, e você que é apaixonado pela palavra, você já sabe, todo sacrifício oferecido ao Senhor, nós vamos descobrir que esse cordeiro oferecido, ele tem que ser gordinho, ele tem que ser macho de 1 ano, sem defeito, em perfeitas condições. Então aí eu te faço uma pergunta: onde que Elias achou esse camarada, esse novilho? Onde que ele achou esse novilho no meio desse caos? Onde que ele achou esse animal perfeito para sacrifício no meio dessa falta toda? Porque aqueles que valorizam os princípios mais do que a necessidade, vão carregar nas mãos a provisão de Deus. Eu não sei se o seu amém baixo foi porque você está refletindo, ou se você até ontem estava mais focado nas necessidades. Eu vou de novo então. Deus vai confiar em nossas mãos, nas mãos daqueles que buscam por Ele de todo o coração, em espírito e em verdade, querendo um relacionamento genuíno, intenso, sincero, com a expectativa de que o fogo dele caia sempre no nosso endereço. Deus vai confiar em nosso endereço, em nossas mãos, provisões da parte dele, ou prosperidade da parte dele, que talvez a maioria não tenha. Quando Elias vai oferecer aquele novilho, quando ele vai oferecer aquele cordeiro de forma perfeita, ele vinha guardando esse animal, para que em algum momento pudesse ser oferecido ao Senhor. Eu começo já a concluir a minha mensagem considerando com você algumas coisas. Elias não considerou em primeiro lugar a necessidade nem daquela mulher e nem da nação. Ele colocou como prioridade de vida tocar nos princípios e nos valores e nos movimentos de Deus, se relacionando com Deus da forma correta. Quando isso acontece, irmãos, eu e você vamos não só atrair as manifestações e o fogo de Deus sobre o nosso endereço, porque deixa eu te dizer, o fogo não caiu no endereço errado. O míssil teleguiado de Deus não caiu no monte errado. Deus sabe onde estão aqueles que estão buscando por Ele e esperando nele e confiando nele. Deus sabe onde estão aqueles que estão se movendo de todo o coração, com a expectativa de que Ele vai fazer de novo. E quando Deus encontra esse endereço, irmãos, não vai faltar chuva. Chuva não é problema para Deus. Provisão não é problema para Deus. Mas eu quero despertar você nessa noite, porque nós não fomos chamados para viver de falta em falta. Nós fomos chamados para viver de glória em glória. Nós não fomos chamados para viver uma vida cristã mal sucedida ou fria. Deus está nos chamando, irmãos, para termos um avivamento pessoal. Um avivamento coletivo vai começar com uma pessoa. Vai começar com alguém.
Então talvez você pense, fulano que está do meu lado nem está respondendo a mensagem, mas você está fervoroso, é você quem taca fogo nele. Eu não sei se essa expressão é comum aqui no Nordeste, mas eu vou me arriscar a dizer, você é um maçarico de Jeová, não? Ou essa geladeira que está do seu lado está te influenciando mais do que você influenciando ela? Taca fogo nela. Olha para quem está do seu lado e pergunta, ei, você é maçarico ou geladeira? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sempre disse que eu nunca ia fazer isso. Olha para quem está do seu lado, eu sempre disse, quando eu pregar, eu nunca vou fazer isso. Acho isso horrível. Mas isso é um aplicativo de fábrica. É se tornar pastor, vai fazer. Então, irmãos, o fato é que Deus não põe lenha no fogo. Cadê os homens? Eu vou de novo. Deus não põe lenha no fogo. Deus não põe lenha no fogo. Deus põe fogo na lenha. Olha a quantidade de lenha. É responsabilidade minha e sua de colocar lenha para o fogo de Deus descer. E aí eu vou te dar alguns tipos de lenha. Uma delas, irmãos, não perca a oportunidade. Quando alguém estiver do seu lado orando em línguas, pega junto. Oh. Outro tipo de lenha, adoração ao Senhor, rendição ao Senhor. Irmãos, eu creio que chegamos em um tempo, ou estamos entrando em um tempo, e em um nível de maturidade, que quando sairmos de um ambiente de oração, ou quando concluirmos o período de adoração ao Senhor, a provisão vai estar lá nos esperando. Elias não estava preocupado com a chuva que tinha que cair sobre a nação. Ele estava com o cuidado de restaurar a estrutura que tinha sido perdida ou arruinada. Será, irmãos, que talvez tenha alguém no nosso meio que buscou ao Senhor em primeiro lugar pelas necessidades? Então é muito importante que por causa dessa mensagem, a gente possa recalcular a rota hoje à noite e buscar ao Senhor não por aquilo que Ele pode resolver na nossa vida, mas por quem Ele é e por aquilo que Ele representa em nós. Eu perguntei para o pastor se essa música que nós cantamos aqui, a última, Sublime, se ele que tinha pedido ou alguma coisa do tipo. E ele disse que não. E o pessoal do ministério também disse que é a primeira vez que estão cantando aqui. E eu falei, cheguei. Porque, irmãos, quando essa música chegou para o meu coração, há 1 mês e pouco atrás, nós tocamos e cantamos ela lá na nossa igreja em Volta Redonda. A primeira vez que ela chegou para mim, eu com fone de ouvido, eu comecei a orar ao Senhor, os meninos já dormindo e eu ouvindo essa canção. Irmãos, quando eu vi, o dia estava nascendo. Eu passei mais de 6 horas adorando ao Senhor e orando em línguas com essa canção. Não tinha nada programado.
mas Deus quer despertar em nós sons que vêm da parte dEle, música e ritmo que vem da parte dEle, que vai provocar a próxima estação na nossa vida, que vai provocar algo novo dentro de nós. Eu passei esse final de semana trabalhando só em cima desses textos, de 1 Reis 17 e 18. E quando você olha para o versículo de número 1 de 1 Reis 18, a Bíblia vai dizer assim: depois de muito tempo, diga comigo, depois de muito tempo. Diga de novo, depois de muito tempo. Depois de muito tempo veio a palavra do Senhor. Só que no versículo 46, que é quando termina o contexto do que estamos tratando aqui, a Bíblia vai dizer, dentro de pouco tempo, e eu e você precisamos decidir de qual lado que ficamos. Se Deus só comunica coisas no nosso coração de muito em muito tempo, e não é porque Deus não está falando, ou se eu e você somos daqueles que somos fominha de Deus, se somos aqueles que somos apaixonados por ouvir Deus comunicando coisas dentro de nós, e dentro de pouco tempo, nós vamos testemunhar coisas novas para quem quiser ouvir. Deus não nos chamou, irmãos, para contar testemunho de 10 anos atrás, 5 anos atrás. E eu estava compartilhando com os homens e dizendo que se esse período de 1 Reis 17 e 18 aconteceu num período de 3 anos e meio, isso significa que esse muito tempo está dentro de 3 anos. Para Deus já é muito tempo, 3 anos. Não, você não pegou. Ei, eu estou te ajudando. Ei, pega isso aqui em nome de Jesus. Talvez estejamos insistindo em coisas que já passou 3 anos. E não vemos resultado, e não vemos Deus operando, e não vemos Deus se movendo, e a gente ora, e parece que não sai do lugar. Já é muito tempo no coração de Deus, dentro de um período de 3 anos, e o que Deus tem para mim e para você é dentro de pouco tempo. Meu Deus do céu! Dentro de pouco tempo! Dentro de pouco tempo! Eu vou repetir, dentro de pouco tempo. Eu e você ajustamos, irmãos, o nosso coração. As necessidades são reais, cada um tem a sua, eu tenho as minhas, mas nós não nos relacionamos com Ele por causa das necessidades. Nós nos relacionamos com Deus, irmãos, porque o amamos. Nós amamos ao Senhor. Você não vê a hora do seu pastor comunicar o próximo culto de oração nesse lugar. O culto de oração é o mais cheio nesse lugar. Então eu descobri algo. Que muito cristão que se relaciona com Deus para ser um solucionador de necessidades, não gosta de culto de oração. Eu vou sair daqui. Eu vou concluir. Você não está recebendo alguma coisa, não. Posso continuar? O maior inimigo de um avivamento pessoal é a sensação de que estamos dentro de um. O maior inimigo de uma vida cristã bem-sucedida é estarmos nos movendo em religiosidade. O maior inimigo da próxima fase que Deus projetou para mim e para você é estarmos satisfeitos e na nossa zona de conforto com o que Ele está fazendo aqui e agora. E o que Deus fez agora nessa fase já está bom demais, mas deixa eu te dizer, tem muito mais para acontecer. Tem muito mais da parte dEle para eu e você experimentarmos. Tem muito mais da parte de Deus. Tem muito mais para a gente conhecer de Deus. E eu e você não vamos nos apresentar sem lenha. Tem lenha aí? Eu vou perguntar de novo, tem lenha aí? Então, o fogo de Deus vai descer.
Eu estou até lembrando, eu acho que eu estou compondo uma música. Cadê o pessoal do louvor? Pessoal do louvor. Eu quero cantar, quero pedir uma canção nova. Sublime. Meu Deus do céu, que coisa boa. Eu não acredito, irmãos, em coincidências. Eu acredito que o Senhor reservou essa noite para algo ser ativado dentro de você. Algo ser ativado dentro de você. Ei, faça como aquela viúva que decidiu acreditar nos comandos de uma mensagem liberada e agora, em meio às circunstâncias, tinha provisão no endereço dela. Existe alguém no nosso meio com algum tipo de dor? Algum tipo de dor, uma mão levantada. Existe alguém no nosso meio com algum tipo de laudo, algum laudo, que foi, é uma circunstância, é real, mas tem mais alguém nessa condição? Levanta apenas a sua mão. Duas mãos. Sabe, irmãos, agora recentemente, não tem muitos dias, o centro de cura lá na nossa cidade estava em movimento durante a semana. E uma mulher com câncer gravou vídeo, liberou vídeo, temos isso registrado e relatado. 100% curada. Deus continua se movendo. Deus continua nos assistindo. Deus continua se movendo e operando, irmãos, fazendo do jeito dele. Agora, quando nós olhamos para o versículo 45 e 46 de 1 Reis 18, cadê a moça que levantou a mão ali aqui? Procure aí se a dor onde estava. Não, né? Ela ia procurar o versículo. Você chegou aqui com dor? Chegou? Pode ver. Pode ver que não tem. Veja aí. Veja que se não tiver, você balança a mão. Em 1 Reis 18, 45, 46, balançou a mão? Tem ou não? Não. Calma. Mas balança de verdade. Não mesmo? Não é para me agradar. Por favor. Não precisa disso. De verdade. Não? Então faz mais alguma coisa aí. Primeira Reis 18, 45, 46, tem uma mão lá atrás levantada, não é? Quem levantou a mão lá atrás? Primeira Reis 18, 45, 46, a Bíblia vai dizer que os céus enegreceram. Os céus ficaram negros. Os céus ficaram negros. O vento sopra. E agora a chuva cai. E a Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre Elias para que ele pudesse correr mais rápido do que Acabe. Eu trouxe uma outra versão, eu não compartilhei isso com os homens. Vou compartilhar só com vocês aqui agora. A tua empolgação muito me desanima. Eu vou compartilhar com vocês agora. Uma outra versão diz assim: foi tudo muito rápido. Irmãos, eu sei que você é muito bem ensinado nessa igreja. Deixa eu te dizer. Quando eu e você estamos num ambiente profético, nós comunicamos movimentos e sons proféticos, interagindo com a mensagem que está sendo liberada. E quando fazemos assim, Deus reconhece no nosso coração e no nosso endereço, que eu e você estamos mais apaixonados pelo fogo que desce do que a providência.
ei, a provisão é consequência. Então eu vou de novo. Foi tudo muito rápido. Vocês perceberam que só porque eu pedi, não foi? O céu escureceu, o vento soprou, as nuvens, começou a chover muito forte. Enquanto isso, Acabe partiu de carro, e o Eterno deu uma força extraordinária a Elias, que prendeu a capa ao cinto e correu na frente do carro de Acabe até Jezreel. Deixa eu te dizer, você não vai parar de correr na força de Deus enquanto você não chegar no que Ele projetou para você. Eu vou de novo. Você não vai parar de correr na força de Deus enquanto não chegar naquilo que Ele projetou para você. Meu Deus do céu! Você tá barbudo. Te reconheço. Eu tenho que vir mais rápido aqui. Olha como tá. Eu vou de novo. Ei, levanta suas mãos, levanta suas mãos, levanta suas mãos. Levanta suas mãos, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O nosso Deus é Deus de fonte inesgotável. O nosso Deus é Deus de energia extraordinária. O nosso Deus é Deus de força divina. O nosso Deus nos coloca em movimento, opera em nós e nos energiza até chegarmos no destino que Ele projetou para nós. Vocês entendem esse? Irmão, ei, pelo amor de Deus. Nós estamos acostumados com o mundo lá fora, onde as pessoas não celebram as nossas conquistas e o nosso crescimento. E toda vez que vem um ministro aqui, ou alguém que vai liberar uma mensagem, a minha expectativa é de que você possa entrar naquilo que está sendo liberado, porque uma vez que você entra e Deus te empurra, você só para quando chega. Eu e você vamos nos mover, irmãos, numa força que vai além da nossa capacidade. Eu e você vamos nos mover em caminhos que Deus conhece e só Ele nos apresenta. Tem lenha aí? Tem lenha aí? Eu não sei se eu estou numa igreja Verbo da Vida. Eu acho que eu estou. Mas uma das lenhas do Verbo da Vida é... Então eu vou de novo. Vou pular. Eu vou dizer a mesma coisa através de uma outra inspiração. Vamos cantar do início. Eu amo assim. Nossa, Deus sabe o coração e o tipo de coração que está adorando e cultuando Ele aqui e agora. E Ele sabe onde vai depositar essa próxima energia, força e vigor. Vai provocar isso em nós. Sabe, irmãos, eu e você não vamos parar até chegar. Eu e você não vamos parar. Eu e você não vamos desistir. Eu e você não vamos retroceder. Eu e você não vamos esmorecer. Eu e você não vamos deixar para trás. Eu e você vamos nos mover na energia de Deus, na força de Deus, e vamos botar para acontecer.
glória de Deus fluindo de nós e o fogo dele se encontrando com teu coração hoje à noite. Ajusta o teu tipo de culto. Levanta dessa cadeira e adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Melhor que a vida é o teu amor. Como tu. Rima mama manaies. Rema mama manaies. Sério? Sério? De verdade? Foi? Mesmo? Curada? Curada mesmo? Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Do seu lado, em dupla mesmo, em dupla, dois em dois. Vamos ver se você entendeu a mensagem mesmo. Quem entendeu, irmãos, que num comando profético, eu e você vamos experimentar da provisão de Deus que os outros não enxergaram. Eu quero uma para mexer com o povo. Tem alguma boa aí? Para cima, para cima. O texto diz que Elias correu. E correu mais rápido do que Acabe. Sabe, irmãos, que quando nós chegamos para um ambiente como o nosso, eu percebo Deus provocando treinamentos em nós, igual quando a gente vai para uma academia. E quando vamos para a academia, nos exercitamos para estarmos fortalecidos para o dia a dia da vida. Eu e você possamos tocar em chuvas que ninguém ainda tocou, que eu e você possamos beber de águas e experimentar de provisões que quem é natural ainda não experimentou, mas nós colocamos lenha para queimar. Deus não põe lenha no fogo, Deus põe fogo na lenha. Então o primeiro passo somos nós quem damos. O primeiro movimento somos nós quem provocamos.
Ei, irmãos, eu e você provocamos o coração de Deus. E eu me sinto muito à vontade sempre que eu venho aqui. Eu fico sempre inspirado com o que Deus está fazendo aqui. E eu volto para a Volta Redonda um tanto quanto esquisito. Que eu quando venho para essa catedral e volto para lá, eu falo, quero fazer obra, eu vou fazer obra. Quantos são gratos pelo ambiente que Deus tem provocado nesse lugar, irmãos? Quantos são gratos? Então nós somos daqueles que celebramos, vibramos e colocamos quem está do nosso lado para entrar em movimentos proféticos. Então eu não sei se tem lá na igreja. Eu já estou colocando guarda de trânsito. Aqui tem guarda de trânsito? Não, dentro da igreja? Para direcionar para que lado que vai? Que lado que vai? Então vá para o lado que você quiser. Vá para o lado que você preferir. Mas eu e você em unidade. Em unidade. Em unidade. Em unidade. Eu e você acendemos e provocamos a chuva de Deus. A chuva de Deus. A chuva de Deus. A chuva de Deus. Vamos, verbo da vida. Vamos, verbo da vida. Pega. De vitória em meus pés. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.